Olá pessoal, estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo sobre Goécia. No vídeo anterior eu fiz um breve resumo, uma breve abordagem histórica e filosófica de por que os homens da Idade Média começaram a invocar demônios. Então a gente pode perceber ali naquela minha primeira fala que o núcleo dos espíritos da Goécia, eles eram os daimons gregos, eles eram os instrutores e os cuidadores do destino humano. E que foi se criando ao redor deles uma espécie de carapaça, de casca mitológica cristã relacionada à queda dos anjos. Então você percebe que à medida que os grimórios vão aparecendo, todos atribuídos a Salomão, como eu expliquei no outro vídeo, eles vão ficando mais pesados, mais demoníacos. Estava acontecendo alguma coisa ali. O que estava acontecendo era a reforma protestante. A igreja vai perdendo o poder que ela tem sobre a consciência das pessoas. Ela vai se revestindo cada vez mais de um aspecto mau, né? As pessoas vão entendendo que a igreja é opressora, é maligna. E aí, você, o amigo do meu... o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então aí você vai cada vez mais se aproximando do diabo. Então você tem, por exemplo, um dos grimórios, o Grand Grimoire, que é também chamado de Dragon Rouge, dragão vermelho. Alguns dizem que ele é do século XVI, mas muito provavelmente ele é do século XIX. O MacGregor Mathers, considerava ele um livro de magia negra. Ele é um livro pesadão mesmo, com umas descrições de demônios mais graves, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou falar brevemente sobre as abordagens da Goécia. Eu sei que tem muitas abordagens, vou falar daquelas mais comuns, aquelas que você pode encontrar por aí no YouTube ou em textos. E no último vídeo eu vou falar a minha opinião, a minha abordagem da Goécia. E aí depois a gente talvez faça um quarto vídeo falando de perguntas e respostas. Bom, a primeira abordagem da Goécia é a abordagem clássica, a dos grimórios. Então o cara vai fazer a evocação com todo o aparato que é recomendado na clavícula ou no Lemegeton. Ele vai fazer as invocações conforme elas estão ali descritas, E, enfim, Goécia não é para espiritualizar ninguém. Goécia é para conseguir coisas. O comando dos espíritos é para conseguir coisas, para adquirir coisas. Abordagem clássica, segundo a magia salomônica, Pouca gente usa, mas tem gente que ainda pratica dessa forma. Que, a meu ver, se a gente estiver falando realmente de prática da Goécia, é a única prática que é legítima, porque daí para frente você tem que inventar, Você tem que criar coisas, e quem disse que criando coisas elas vão dar certo, Quem disse que mudando aqui e colocando algo ali, elas vão funcionar? Importante fazer uma outra observação. Paracelso considerava todo o aparato da magia cerimonial enrolação. Quer dizer que tudo isso aí só servia para confundir o cara. E um famosíssimo livro de magia, que muita gente conhece, mas pouca gente leu, menos gente ainda praticou no seu modelo clássico, que é o livro da Magia de Abramelin, ele diz a mesma coisa. Ele diz que comandar os espíritos ou os demônios é algo que teu anjo guardião é que vai te ensinar. E que todo livro que te ensina a desenhar triângulo, a círculos de proteção, triângulo da arte, que eles são livros enganadores, que são livros dados pelos demônios. Então, você não tem nem mesmo uma segurança no próprio sistema clássico de que se você fizer daquele jeito, segundo a magia de Abramelin, aquilo ali é o que é usado para enganar as pessoas. Aqui estamos no mundo dos magistas clássicos, que não achavam que os demônios eram seres internos, mas que eram seres externos e que eles precisavam de muita graça divina para conseguir comandá-los. Uma outra abordagem é aquela que tenta fazer da Goécia uma espécie de rito xamânico. Os caras observam que porque o Goécia significa uivar. Ninguém tem certeza disso, mas pode ser que seja. Significa uivar, e que eles têm muitas características ali quitônicas, que são espíritos da terra, e porque os xamãs antigos... Aí você já está no campo da invencionice. Porque você não está mais falando de Goécia. Você pode conservar a questão Goécia
para bancar o trevozão. Mas como é que você vai fazer um trabalho xamânico com esses espíritos da Goécia? Ainda que você reconheça, eu também reconheço, que a cultura xamânica ela entendia o mundo por uma perspectiva animista. E o mago da Goécia também. Se você pegar a clavícula, você vai ver essa descrição. Todas as coisas habitadas por espíritos, que é um conceito da Kabbalah. Mas até aí a gente entra naquele ponto que eu sempre tenho dito, que você não tem como fundir o sistema sem perder alguma coisa. Então essa é uma adaptação muito, muito estranha para tentar dar ao sistema da Goécia uma antiguidade maior do que aquela que ele realmente tem. Terceira abordagem é a dos espíritos da Goécia como partes do inconsciente humano ou do inconsciente coletivo. A primeira pessoa a colocar os demônios da Goécia dentro da cabeça foi o Aleister Crowley. Na introdução ao livro do Mathers, ele diz uma coisa que ninguém defende hoje. Ele diz: os demônios da Goécia são partes do cérebro humano. Parte do cérebro, não será de consciência. Foi o Israel Regardie primeiro quem psicologizou o que o Crowley falava que fazia parte do próprio corpo, que era algo físico, né? Aí você tem uma variação disso, a partir do Regardie, que é a mais famosa das abordagens. Que os demônios da Goécia seriam parte da sombra junguiana, né? E que o ato mágico de invocar o espírito no triângulo é um ato de tomada de consciência, de trazer partes que estão perdidas da consciência para dentro da consciência, uma espécie de terapia, só que ao invés de ter um psicólogo, um divã, seja lá o que for, você usa uma roupa espalhafatosa, palavras mágicas e um círculo de proteção, né? Tem gente que faz um meio termo. Por exemplo, Fernando Liguri, nos vídeos dele, usa bastante há duas interpretações. Dos espíritos, dos daimons, como parte do inconsciente do magista, seus próprios demônios, e como parte do inconsciente coletivo, que às vezes ele usa até a expressão os daimons do corpo de Deus. Mas eu acho que ainda, se você está falando de daimons no inconsciente coletivo, você ainda está falando de aspectos da psicologia. Eu acho que essa abordagem é muito modernosa, não é moderna. Ela força demais a barra. Você não tem como nos grimórios antigos fazer essa colocação, ainda que, acompanhando minha fala, você percebe elementos, obviamente, psicológicos. As coisas vão se formando dessa maneira. O homem não se separa da sua psique, né? Mas você dá apenas essa abordagem, eu acho ela meio confusa. E eu acho que é daí que nasce a paixão pela Goécia dos dias de hoje. Não só pela funcionalidade dela. Quando você transforma a Goécia numa terapia gigantesca, uma terapia mágica, e numa descoberta interior, eu seria um verme se eu não quisesse me conhecer, né? Aí você cria aquele mito do intrépido, né? O homem que é intrépido, que não tem medo da sua própria sombra, que ele não tem medo de conhecer-se, que se conhecendo, ele conhecendo a si mesmo, integrando na sua psique essas forças caóticas, ele vai ser mais forte, mais puro e tudo mais. Aí eu acho que se criam muitos mitos, né? Eu acho que você dá ao trabalho da Goécia uma dimensão que ele nunca teve. Se você for ver, por exemplo, o trabalho do Agripa, ele vai falar em teurgia, magia natural e Goécia. E quando ele fala em Goécia, ele fala do quê? Magia negra. Goécia é magia negra. Ainda não estou dizendo que Goécia é magia negra, mas segundo o Agripa, é magia negra. E essa foi a postura de todos os magistas até o século XIX. Né? Eu não sei se é sábio a gente criar essa adaptação tentar modernizar tanto algo que nem faz muito parte do nosso mundo. Os que fazem essa abordagem psicológica ou praticam com os selos dos grimórios e tudo mais, ou buscando seus próprios demônios. Aí entra um aspecto meio de magia do caos, digamos assim, né? O cara coloca no círculo mágico, de repente, runas,
ou enoquiano, ou até em português ele escreve, para que ele tenha uma identificação psicológica. E ele também passa a retratar os espíritos conforme o que lhe pareceria um demônio. Mas vamos dizer que você tem um medo irracional de barata. Então aí você projeta um demônio, um baratão ali no triângulo da arte, né? Para superar o medo da barata, para descobrir porque você tem medo da barata e tudo mais. Haveriam demônios pessoais, né? E aí eles dizem, você não vai usar o sistema da Idade Média porque ele não tem nada a ver. E esse ponto, aí se exige, e desde o Levi se exige, que o mago tenha muita imaginação, força de vontade. Isso não era exigido do mago do passado. O sistema clássico não exigia isso. O sistema clássico exigia que o cara tivesse fé em Deus e seguisse aquela receita de bolo à risca, né? O cara seguia à risca, tinha fé em Deus e o resultado era obtido. Agora, você cria nesse sistema mais psicológico, você cria tantos subterfúgios para o negócio dar errado. E um discurso de, olha, o cara valente é o cara que invoca os espíritos, né? Até o Lomino Duquette, num dos livros dele, ele fala isso. Ele conta lá uma invocação que ele fez e que ajudou, resolveu a vida dele, e ele faz essa descrição ele compara aprender a tocar guitarra, né, assumir domínio sobre partes do cérebro, sobre as partituras e notas, com a invocação da Goécia. Eu acho que aí a gente tem filhos da igreja, sabe? Aquele cara que ele não consegue tirar a capa de demônio dos espíritos da Goécia, porque é legal ser trevosão, mas ao mesmo tempo ele caga de medo, então ele diminui a periculosidade do espírito e diz que ele é um aspecto da própria consciência dele. Eu vou ler aqui uma frase, uma parte de um texto. Eu não vou dizer que texto é não, mas ele está disponível na internet. Só para vocês verem como que as abordagens vão se confundindo, e esse cara faz uma abordagem psicológica, e aí isso pode se tornar perigoso. Ele fala aqui, exorcizar os demônios, ao contrário do que o filme de William Friedkin e séculos de tradição católica dão a entender, não significa expulsar. Antes de continuar, como sempre, a Igreja Católica é a malvada. Cara, todas as tradições do mundo têm exorcismos. As tradições xamânicas têm, o islamismo tem, o judaísmo tem, o cristianismo tem, o hinduísmo tem, o budismo tem, o shintoísmo também tem. E todas são expulsar, fazer o bicho sair do corpo. Ok? Não é a tradição católica, ai meu Deus, lavaram a minha mente para eu pensar que exorcismo é expulsar. Aí ele fala, isso seria o equivalente teológico da repressão. Esse texto é muito psicologizante, ele é bem chatinho, na verdade. É mais fácil procurar um terapeuta do que fazer Goécia, então. Eles já estão mais do que reprimidos, obrigados. É por isso, aliás, que se tornaram destrutivos. A palavra exorcismo vem do grego exos, exterior. Aí ele só fala uma parte, né? Porque ele quer justificar a ideia dele. Isso aqui é uma puta de uma falácia. E significa simplesmente trazer para fora o que estava oculto. Exorcizar um demônio significa apenas expor à luz da consciência um conteúdo que se encontrava reprimido no inconsciente. Não é verdade. A palavra exorcismo vem de exorquismos, que significa extrair juramento. Por isso que o padre, enquanto está executando, já que ele falou de igreja, eu vou falar do padre, o demônio deve obedecê-lo. O desejo é extrair do demônio, do espírito, uma palavra de rendição e de obediência. Pensemos por um momento. Suponhamos que os espíritos da Goécia sejam demônios, criaturas malévolas. E ninguém que trabalha com eles diz, não, que eles são bonzinhos, eles são legais e eles não têm problema nenhum. A gente pode lidar com eles aí sem nenhum cuidado. Será que seria interessante trazê-los para dentro? Tem uma abordagem, que é a abordagem do Thomas Carlson e dos caras da mão esquerda, que é justamente essa. Interagir com os demônios sendo um deles. Sem círculo mágico, sem triângulo da arte, e muitas vezes com envolvimento sexual. Embora o Lomino Duquette também escreveu um livro falando isso, sobre evocação sexual, né, da Goécia. Se eu não estiver enganado, acho que o tema é esse do livro. Será que é saudável? Bom, nem eles dizem que você deve fazer isso impunemente, que é perigoso.
Então, assim, por uma simples distorção de uma palavra e por uma psicologização exagerada, você pode se submeter a perigos. Por fim, tem uma última abordagem que é do Marcelo Deodébio. Você encontra no site dele. O título é Goécia, Quiumbas e os Demônios de Verdade. Parece que o Deodébio é iniciado da Dragon Rouge. Eu não sei se é, mas parece que é. Mas a abordagem que ele faz aqui é de que ele diz que os espíritos da Goécia evoluíram, né? Pelo contato com os homens eles evoluíram. E que agora os sigilos deles não são mais usados por eles, é como se o sigilo fosse uma casa. E que quiumbas, ou seja, espíritos, quiumbas são os vilões, são os irmãos metralha da Umbanda, entendeu? São os caras maus do astral. Eles invadiram e se mascararam de espíritos da Goécia esses sigilos e eles vampirizam quem os usa. Se essa abordagem está certa ou não, eu vou falar no último vídeo. Mas é interessante, eu não sei se tem mais gente que faz isso. Isso é o mesmo que dizer que o sistema antigo da Goécia não funciona mais. Isso é dizer que aquele sistema clássico não tem mais uso e agora ele é venenoso e perigoso. Quanto a ele estar certo ou não, eu vou falar no último vídeo, mas é algo para se pensar, né? Em qualquer uma das abordagens, da clássica a esta última, nós estamos diante de imensos perigos. A pergunta é, eles valem a pena? Vale a pena enfrentar tantos perigos para conseguir coisas que muitas vezes você pode conseguir pelo teu próprio esforço, pelas tuas próprias habilidades? Eu não sou sua mãe, né? Então não sou eu que vou falar, não mexe com o demônio, menino. Eu não vou falar isso para você. Fica a teu critério, ok? Então, esse vídeo eu apresentei as abordagens mais populares da Goécia. Com certeza esqueci alguma, mas é só para você saber que o sistema tem muitas interpretações. No próximo vídeo, vou falar a minha opinião, a minha abordagem sobre a Goécia. Obrigado, espero que você tenha gostado. Namastê.